Eu converso agora com o engenheiro agrônomo da unidade de bovinos da Auster Nutrição Animal, o William Tabichuri. Vamos falar aí da importância do manejo inicial de bezerras na pecuária leiteira. Bom dia, William. Bem-vindo aqui ao Dia a Dia Rural. Bom dia, satisfação enorme estar com vocês aí. Estamos à disposição para bater um papo sobre a criação de bezerras. Então vamos lá, William. Para começar, quais são aí os principais cuidados que o produtor precisa ter nesse manejo inicial mesmo? Olha, uma coisa muito importante, a bezerra nasce sem imunidade, né? Então nós precisamos ter o fornecimento adequado do colostro. Isso é muito importante, é o primeiro passo e existem inúmeros trabalhos publicados mostrando que bezerras que ingerem mais colostro vão produzir mais leite na primeira lactação e nas lactações subsequentes. Então, colostro é o ponto de partida para a gente começar bem com o pé direito. Certo, William. E além do colostro, quais práticas de nutrição e sanidade a gente pode destacar durante esses primeiros dias de vida, né? Os principais cuidados aí após o nascimento das bezerras. Olha, uma coisa muito importante, a bezerra também nasce com uma dificuldade do ponto de vista de controle da sua homeotermia. Então, a zona termoneutra de temperatura para essa bezerra é em torno de 18 a 25 graus. Muito importante que elas sejam alojadas em camas individuais, né, em baias individuais, e a gente tenha palha à disposição dela para que elas façam uma espécie de um ninho e elas consigam controlar bem a sua temperatura corpórea. A partir daí, obviamente, o fornecimento, algumas fazendas utilizam o leite de transição, então colostro no primeiro dia, isso é muito importante, a partir do segundo, terceiro dia até o quinto, leite de transição, que é aquele leite que ainda é retirado da vaca e não é destinado ao consumo. A partir daí nós entramos com um programa nutricional. Normalmente, o que se trabalha hoje é manejo intensivo com sucedâneos lácteos, para que a gente aumente o ganho de peso dessas bezerras e que a gente tenha uma bezerra se desenvolvendo com uma massa magra maior, como se fosse um atleta, né? Então, nós teríamos aí 90 dias, praticamente 3 fases aí. Uma dieta totalmente líquida, depois é seguida por uma dieta intermediária entre líquida e um pouco de ingestão de concentrado, e depois, no final, ela passaria praticamente para uma dieta sólida, né? Então, é muito importante a gente oferecer alimento lácteo. O bezerro nasce como monogástrico. Nessa fase, ela precisa ingerir alimento lácteo, não é isso? Certo, William. E além desse manejo alimentar e nutricional, o conforto e as instalações adequadas também são pontos importantes aí para as bezerras recém-nascidas, né? Por quê, William? Olha, nós comentamos inicialmente que elas nascem sem imunidade, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Aliás, vou parafrasear a Rejane, que é uma funcionária, uma exímia funcionária de um cliente nosso lá de São Pedro, da Fazenda Tainá. As bezerras se comportam mais ou menos como bebês, né? Então, a gente precisa de todo esse cuidado aí com as instalações, separar as bezerras, né, nos primeiros 30 dias de vida das mais velhas. Isso é um principal controle para doenças pulmonares, tanto na fase inicial, depois na fase futura, como novilhas e vacas adultas, especialmente de pneumonia e de tuberculose. Então, isso é muito importante, né? Esse alojamento individual. Fornecimento aí, como nós comentamos, de alimento lácteo e um concentrado de boa qualidade. Água potável, também é um detalhe prático que a gente comenta, mas água potável, porque a bezerra, além do leite, ela precisa ingerir água, né? E nós sabemos que a água é o principal veículo de disseminação de doenças infecto-contagiosas e outras doenças. Então, esses cuidados básicos. Camas individuais, separar os indivíduos nas primeiras semanas de vida dos mais velhos, a gente ter palha à disposição na cama para que a bezerra se aloje bem. Alimento lácteo de primeira qualidade são os sucedâneos, né, encontrados no mercado. Um concentrado de boa qualidade também e água potável. E uma dose de carinho. Como bebês, o bicho precisa aí de carinho e cuidado no seu dia a dia.
Aí que entra também o bem-estar animal. E como saber que o manejo está adequado, né? Quais são os sinais que elas dão aí para os criadores? Olha, são sinais muito práticos, né? A gente tem uma metodologia, aliás, desenvolvida na Holanda, que se chama metodologia do Calsignos, ou seja, através de sinais do próprio animal, a gente sabe se o animal está sadio ou não, se o animal está se comportando bem. Primeiro indicativo, chegamos na frente da bezerra, né? Olhar aqui o vazio da bezerra, o lado esquerdo, onde fica o flanco, ver se esse vazio está cheio, é um indicativo que ela se alimentou bem. Os animais sadios, ele tem aquele aspecto de um olhar vívido, ele tem a orelha erguida, ele se apresenta para o jogo, né? Então, olhar esses sinais. Outra coisa muito importante é a higiene na garupa e nas partes posteriores. Partes limpas significam higiene do ponto de vista de estarem livres de diarreia, né? Olhamos também o ventre do animal, se ele está limpo é sinal que ele está deitando numa cama limpa. Então, são esses sinais que a gente olha no dia a dia. O animal está sadio, o animal está vívido e o animal está aí se apresentando, ele está mostrando sinais de saúde, sinais de bom desenvolvimento, né? Obviamente, isso aí são sinais clínicos, são sinais visuais e quando apresenta qualquer alteração, a primeira condição a ser realizada é a medição de temperatura, para ver se existe algum processo infeccioso. E se a temperatura estiver alterada, obviamente o animal está submetido a uma infecção, né? Mas, tomando os devidos cuidados, alimentando adequadamente, tomando os cuidados de ter o animal ingerindo colostro, acabei me esquecendo de falar uma outra prática muito importante, é a cura do umbigo, né? Esse animal nasce com umbigo, a gente tem que curar com umbigo, com tintura de iodo, a 10%, tintura alcoólica de iodo a 10%, e depois uma alimentação, um manejo adequado, a gente vai ter bezerras que vão crescer mais, vão produzir mais leite na sua primeira lactação. Isso é muito importante, vão ser mais sadios. E para encerrar aqui o nosso bate-papo de forma rápida, digamos que o pecuarista tenha percebido agora, neste momento, que alguns cuidados aí não estão sendo os adequados. O que ele tem que fazer a partir de agora? Qual seria o primeiro passo para ele corrigir o que não está certo por aí? Olha, nós elencamos uma série de práticas de manejo, né? Então, o primeiro ponto é identificar se o animal está doente ou não, né? Um dos sinais mais comuns, né, nas doenças das bezerras, a gente tem a diarreia, fácil de identificar, é só olhar o posterior do animal. A gente tem a questão também de doenças pulmonares, etc. Então, isso é fácil ver se o animal está sadio ou não, aquele aspecto. E identificou, o animal está em ordem, ou o animal precisa de algum tratamento, primeiro passo, fazer o tratamento clínico. Segundo, corrigir as práticas de manejo, tá? Eu só chamaria atenção, no caso do colostro e no caso da cura de umbigo, não dá para chorar o leite derramado. Então, se nós lá atrás não fizermos uma boa colostragem, uma boa cura do umbigo, dificilmente a gente vai evitar problemas futuros e a gente não vai conseguir corrigir essa falha que deve ser impreterivelmente respeitada no primeiro dia de vida, o fornecimento do colostro e a cura do umbigo das bezerras. Certo, William. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações compartilhadas aqui com a gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Um ótimo dia para vocês e uma excelente semana a todos aí. Muito obrigado. Para você também.